Olá a todos, irei iniciar a narrativa do projeto integrador para a Engenharia de Computação do quarto bimestre da Univesp, cujo título é Incentivos para o Incremento do Parque de Energia Solar no Estado de São Paulo. Os integrantes do grupo são Eduardo Rodrigues Bezerra Almeida, Eduardo dos Reis Cavalcante e Ruth Maria Rosa. Tutor, Carlos Eduardo de Freitas Garcia. No Brasil, a energia elétrica é produzida em maior parte pelas usinas hidrelétricas, aproveitando seu grande potencial hídrico, que detém 12% de toda a água doce superficial da Terra em suas 12 bacias hidrográficas, onde funcionam aproximadamente 200 usinas hidrelétricas em todo o território nacional. O Brasil tem utilizado outras fontes de energia, como energia solar, eólica, química, nuclear e mecânica, que, embora iniciando suas atividades, têm demonstrado potencial para compor de forma significativa a matriz energética brasileira, respeitando as características climáticas, geográficas e demográficas de cada região. Uma prospecção conduzida pela empresa de pesquisa energética aponta um crescimento da demanda energética nos próximos 25 anos. Estima-se que a oferta interna de energia crescerá 5% ao ano, de 2005 a 2010, 3,4% ao ano de 2010 a 2020 e 3,6% ao ano de 2020 a 2030, exigindo maior eficácia na geração de energia, bem como maior eficácia no consumo, para que a demanda possa ser atendida. Espera-se nos próximos anos um aumento da renda per capita nacional e uma melhor distribuição de renda, fatores determinantes para o aumento de consumo de energia elétrica, que hoje são muito baixos para os padrões mundiais. Para atender à futura demanda, a construção de novas usinas hidrelétricas, além de caras, exige o alagamento de grandes áreas, o que destrói os biossistemas e áreas cultiváveis. As usinas termoelétricas, com construções mais baratas e simplificadas, têm um alto potencial poluente e geram energia cara, em virtude da matéria-prima utilizada. Além da criação de usinas de geração de energia, uma boa alternativa de atendimento da demanda de forma sustentável é a mini-geração e microgeração de energias fotovoltaica, que necessitam de incentivos para sua propagação e, consequentemente, aproveitamento de toda a sociedade. A energia solar ainda é muito mal aproveitada. Para se ter ideia do grande potencial energético do Sol, 1 hora de irradiação solar na Terra equivale a 1 ano de todo o consumo energético no mundo todo, demonstrando a importância de programas de incentivo para a geração autônoma de energia que possa atender a demanda atual e futura, com investimentos menores do que demandado em grandes usinas de geração de energia. E como será que funciona a tributação de energia solar fotovoltaica? Em 2015, o Ministério da Fazenda, através do ajuste CNF2, revogou o convênio que orientava a tributação de ICMS da energia injetada na rede, delegando a cada estado a decisão de tributação da energia solar, que é injetada na rede da distribuidora. O governo federal, através da Lei nº 3.169, isentou o PIS e o COFINS a energia solar injetada na rede. Se for um grande consumidor de energia elétrica, provavelmente paga-se energia consumida por posto horário, tarifa de pico e fora de pico. Neste caso, os créditos de energia são compensados na proporção direta do consumo, ao pagar 5 vezes mais pela energia consumida no horário de pico. Precisaria gerar 5 vezes mais crédito fora de pico, conforme exemplificado como eu vou falar agora. Tarifa fora de pico seria 20 centavos kWh. Tarifa no horário de pico é 5 vezes maior, é R$ 1 kWh. Para compensar 100 kWh consumidos no horário de pico, precisa gerar 500 kWh no horário fora de pico. Como visualizamos no gráfico, percebe-se a clara tendência da diversificação da matriz energética brasileira, que em 1970 contava com apenas duas grandes fontes de energia, petróleo e lenha, que correspondiam por 78% do consumo.
Em 2000, as três principais fontes que correspondiam a 74% do consumo eram petróleo, a lenha e energia hidráulica. Projeta-se para 2030 que quatro grandes fontes de energia serão necessárias para satisfazer 77% do consumo, que seria petróleo, energia hidráulica, cana-de-açúcar e gás natural, com significativa redução da importância da lenha. O estado de São Paulo caracteriza-se por ser um grande consumidor de energia elétrica, sem o mesmo destaque na geração da mesma. Quando se considera o alto índice de irradiação solar, entre 7 a 8 horas diárias em média, e seu perfil vanguardista, inovador e industrial, percebe-se o grande potencial do Estado no aproveitamento das instalações prediais e outras áreas de conjunto para geração de energia fotovoltaicas. Percebe-se também a necessidade de promover um incremento de incentivos para iniciativas pessoais de instalação de conjuntos de geração de energia, passando pela isenção ou redução de impostos, na orientação técnica e chegando ao subsídio na aquisição. Há também necessidade de divulgar com maior ênfase tanto os incentivos existentes atualmente, como eventuais incentivos que podem ser incorporados a propostas governamentais. Na Resolução Normativa nº 482, de 17 de abril de 2012, estabelece as condições gerais para o acesso de microgeração e mini-geração distribuída ao sistema de distribuição de energia elétrica. Para efeitos dessa resolução, fica adotado as seguintes definições. Microgeração distribuída, que seria central geradora de energia elétrica com potência instalada menor ou igual a 75 kW, e que utilize cogeração qualificada conforme a regulamentação da ANEEL, ou fontes renováveis de energia elétrica, conectada na rede de distribuição por meio de instalações de unidades consumidoras. Na mini geração distribuída, é uma central geradora de energia elétrica com potência instalada superior a 75 kW, e que utilize cogeração qualificada conforme a regulamentação da ANEEL, ou fontes renováveis de energia elétrica conectada na rede distribuição por meio de instalação de unidade consumidora. No sistema de compensação de energia elétrica, é um sistema no qual a energia ativa injetada por meio de consumidora com microgeração ou mini-geração distribuída é cedida por meio de empréstimo gratuito à distribuidora local e posteriormente compensada com o consumo de energia elétrica ativa. Ou seja, você empresta, caso você não esteja usando, e depois ela te devolve. Porém, ela vai cobrar o ICMS que você emprestou. Regulamentação dos créditos de energia solar. Permite que o morador faça a troca de energia com a rede elétrica, ou seja, instalando um sistema de energia solar fotovoltaica conectado à rede elétrica, e se beneficia do esquema de compensação de créditos criado pela ANEEL. Olhando por esse lado, você tem uma redundância, porque vamos supor que tem uma tempestade, e nessa tempestade acaba acontecendo um monte de descarga elétrica, e queimando um dos seus aparelhos, danificando um dos seus aparelhos. O que acontece? Você tem a rede da distribuidora. Então isso é uma redundância para você não ficar sem energia elétrica. Vamos falar um pouco sobre a tributação de energia solar fotovoltaica. Cada estado decide se tributa ou não a energia solar, que é injetada na rede da distribuidora. Um exemplo. Um estado com ICMS com 18% para cada kWh de energia que você injeta na rede, você gera um crédito de 0,82 kWh. Ou seja, o ICMS, quando incide sobre a energia solar nos estados que ainda não aderiram à decisão do Ministério da Fazenda, reduz os créditos de energia. Se for um grande consumidor de energia elétrica, provavelmente paga-se a energia consumida por posto horário, que é a tarifa de pico e fora de pico. A energia solar no Brasil. Quais estados brasileiros que mais utilizam energia solar? Embora o potencial para a geração de energia solar fotovoltaica seja grande em quase todo o território brasileiro, a expansão da tecnologia não se dá na mesma proporção.
como alguns estados assumindo a proeminência conforme está no gráfico do slide. Você vê, Minas Gerais vem em primeiro lugar, com aproximadamente 9.083 sistemas instalados. Segundo lugar, vem São Paulo, com aproximadamente 8.948 sistemas instalados. E em terceiro lugar, vem o Rio Grande do Sul, com 6.599 sistemas instalados. Olhando abaixo o gráfico, você vê o déficit dos outros estados. Percebe-se que os estados que ocupam posição de destaque no investimento de geração de energia fotovoltaica, pelo infográfico, são os estados que oferecem incentivo de instalação por meio de isenção de ICMS. No Brasil, os sistemas de microgeração de energia solar estão instalados em telhados de residências, comércios, agronegócios e demais estabelecimentos de consumidores que buscam economia na sua conta de energia elétrica. Atualmente, cerca de 75% de todos os sistemas fotovoltaicos brasileiros instalados no Brasil são de sistemas residenciais, que possuem, de acordo com o perfil das famílias, características técnicas diferenciadas, conforme descritos na tabela. Os sistemas comerciais representam 17% do total instalado no país, em um agregado de diferentes tipos de aplicação e distribuídas em diversos segmentos e tipos de consumidores diferentes. A distribuição dos tamanhos médios dos sistemas comerciais instalados pelo Brasil são representados na tabela. Podemos observar que o tamanho médio dos sistemas é bem maior do que os residenciais, o que permite maior oportunidade de ganho de energia, mesmo que o número absoluto de oportunidades seja menor. Considerando a potência instalada, a distribuição de energia solar entre residencial e comercial não apresenta tanta diferença, com pouco mais de 26 MW dos comerciais sobre os residenciais, complementando os rankings dos setores com mais sistemas de energia solar instalados no Brasil. A energia solar rural vem em quarto lugar, com 4% do total, seguido pelos sistemas industriais, com 3%, e prédios e iluminação pública com 1% restante. Nesse slide, como comentado antes, visualizamos os estados que mais investem na tecnologia fotovoltaica. Para sistemas solares fotovoltaicos de maior porte, existiram diversas ações de incentivo nos últimos anos. E quando analisamos o resumo dos sistemas de geração solar, é preciso compreender cada uma dessas ações para prospectar o mercado e o potencial desse segmento. Segundo os dados da agência, a energia elétrica gerada pela fonte solar em usinas de grande porte responde atualmente por 0,82% da matriz energética brasileira, com mais de 1,3 gigawatts gerado pelos projetos em operação no país. Embora ainda incipiente, o enorme potencial da fonte, aliado à competitividade dos preços de geração dessa energia e a queda de produção hídrica, farão com que essa participação aumente consideravelmente nos próximos anos. No slide tem um ranking das 6 maiores usinas solares do Brasil. Agora vamos ver o custo de implantação e tempo de retorno do investimento. Os custos de implantação de um sistema de geração de energia fotovoltaica variam de acordo com a capacidade de instalação e quantidade de energia gerada. Pode-se adotar como referência exemplos de modelos residenciais e comerciais, como está no gráfico. Vou dar um exemplo. Uma casa pequena de 2 pessoas com sistema de 1,32 kW potência ao preço de R$ 10.673,36. Embora não existam estudos precisos a respeito, uma vez que a adoção de bandeiras tarifárias que variam em função do índice pluviométrico dificulta os cálculos, pode-se afirmar que o investimento de instalação de um conjunto de geração de energia fotovoltaica é pago com economia de consumo num período de 4 a 9 anos.
A tabela abaixo estima o custo de instalação de um sistema gerador residencial e o tempo estimado para o investimento se pagar, o payback, considerando a variação tarifária em função da incidência de chuvas. Caso esteja nublado ou com chuva, a potência da irradiação solar é menor. Agora vamos falar um pouco sobre as experiências bem-sucedidas pelo mundo com a instalação de energia solar. Em 1991, o governo alemão criou o programa Mil Telhados, oferecendo subsídio de 70% ao custo da instalação fotovoltaica, o que incentivou a geração de mais de 2.250 novas instalações. Devido ao sucesso da iniciativa, o programa foi expandido para programas 100.000 telhados, concedendo aos interessados livres de juros. A partir de 2012, os produtores de energia renovável sob o sistema Feed-in Tariff passaram a poder vender energia diretamente para o mercado, e não apenas as empresas distribuidoras, a uma tarifa pré-determinada. O governo alemão também decidiu que a tarifa seria reduzida de forma mais frequente e que no máximo 90% da energia produzida seria elegível ao regime Feed-in Tariff, enquanto o restante deveria ser autoconsumido, vendido no mercado ou compensado. No Japão, a partir de 1994, o número de instalações fotovoltaicas aumentou de forma bastante rápida, devido a diversos incentivos governamentais, como simplificação em 2000 de procedimentos de instalação de sistemas fotovoltaicos com potência inferior a 500 kW, implementação em 1992 de um sistema de compra de excedente de energia gerada no modelo net metering, em que a energia produzida é utilizada para consumo próprio e o excedente é enviado ao grid, subsídio aos custos de instalação de sistema fotovoltaico residencial. Em 2012, o governo japonês passou a exigir que empresas de eletricidade comprem energia gerada por fontes renováveis durante um período fixo, a um preço fixo. O custo da compra da eletricidade é coberto pelos consumidores, que pagam uma sobretaxa por unidade de energia consumida para sistemas com capacidade inferior a 10 kW. O período de elegibilidade é de 10 anos e a tarifa variou. Em 2016, para sistemas com capacidades a partir de 10 kW, o período da elegibilidade é de 20 anos e a tarifa variou de 40 kW. Em 2012, o sistema contribuiu para o aumento da capacidade instalada fotovoltaica no país. Entre julho de 2012 e janeiro de 2016, foram instalados 25,9 gigawatts de potência adicional. Nos Estados Unidos, os estados e distritos de Colômbia ofereceram o sistema net metering, que permite que produtores de energia solar fotovoltaica adquirir energia elétrica de empresas distribuidoras quando não produzir o suficiente para sua demanda. Igualmente, podem exportar ao grid quando produz energia em excesso. O estado americano da Califórnia é mais avançado em termos de incentivo à energia renovável, cuja legislação estabelece que, até 2030, 50% da eletricidade do estado seja proveniente de fontes renováveis. A Califórnia é líder no país em capacidade instalada fotovoltaica e possui 16% de sua matriz elétrica proveniente de fonte solar, percentual alto em comparação ao percentual nacional. A California Solar Initiative oferece reembolso por watt de energia solar instalada para residências, empresas, fazendas e organizações não governamentais. A partir de 2020, novas residências do estado da Califórnia deverão instalar um sistema de geração de energia solar por meio de um painel solar individual, ou de um sistema solar que sirva um grupo de residências. A exigência deve impulsionar ainda mais o desenvolvimento do mercado fotovoltaico na Califórnia. Quais as vantagens da energia solar? Geração de emprego. A energia solar não polui durante seu uso. As centrais necessitam de manutenção mínima.
Os painéis solares são a cada dia mais potentes e, ao mesmo tempo que seu custo vem decaindo, isso torna cada vez mais a energia solar uma solução economicamente viável. A energia solar é excelente em lugares remotos ou de difícil acesso, pois a sua instalação em pequena escala não obriga a enormes investimentos em linhas de transmissão. Em países tropicais como o Brasil, que tem uma incidência solar muito alta, a utilização da energia solar é viável em praticamente todo o território. O que precisa ser melhorado para a implantação desse sistema? Liberação do FGTS para aquisição de sistemas solares. ICMS sobre geração excedente deve diminuir em todos os estados. Menos tributo para os sistemas fotovoltaicos e seus aparelhos. Financiamento pelo Banco do Povo de sistemas de geração de energia fotovoltaicas. Instalação de medidores de energia elétrica de duplo sentido em sentido on-grid. Aquisição e lote de kits de sistemas de geração de energia fotovoltaica para repasse a baixo custo. Estímulo à instalação de sistema on-grid em estabelecimentos comerciais. Assessoria gratuita das empresas distribuidoras de energia para estudo de viabilidade. Projeto e acompanhamento das instalações de sistemas de geração de energia fotovoltaicas. Se isso tudo fosse implementado, ia ser muito bom para dar continuidade a essa implantação. Na metodologia aplicada, o trabalho iniciou-se com um levantamento bibliográfico, técnico e aprendido ao estudar a metodologia do trabalho científico, de modo a dominar os procedimentos, leis e normas vigentes no Brasil, procurando observar padrões que poderão ser implementados à realidade local, conforme observada a introdução em engenharia. A bibliografia levantada foi utilizada para realizar uma análise crítica da realidade energética estadual, à luz do panorama histórico, da legislação e das técnicas empregadas, observando se são suficientes para atender às demandas locais, auxiliados pelo conteúdo exposto em sociedade e cultura. Em seguida, buscamos conhecer de forma mais aprofundada os fenômenos físicos e químicos que influem no comportamento da geração de energia, aplicando conceitos de física, bem como principais fenômenos que interferem em seu comportamento natural, buscando quantificar e qualificar tais interferências, utilizando a matemática e técnicas de cálculo, com pesquisas de campo, experimentando e analisando conjuntas com membros deste e de outros grupos. De posse dos dados deste documento, foi elaborado com os conhecimentos adquiridos em produção de texto em inglês para elaboração do abstract, sendo formatado com auxílio do conhecimento aprendido em informática. O próximo passo foi o desenvolvimento de um modelo de análise utilizando-se de cálculos físicos e matemáticos para estabelecer critério, mensuração, para assim poder elaborar uma proposta economicamente viável de programa de incentivo para a instalação de microgeradores de energia. O investimento na geração de energia fotovoltaica residencial e comercial integrada em sistema on-grid pode proporcionar um incremento energético necessário para o atendimento de demandas futuras, sem o grande investimento da construção de usinas de grande porte. Propõe-se a elaboração de diversos modelos de documentação técnica de instalação de conjuntos de geração de energia fotovoltaica on-grid, disponibilizados aos conselhos de engenharia para referência a engenheiros eletricistas e engenheiros civis, que, contratados para a elaboração de um projeto de instalação, poderão verificar a viabilidade técnica, elaborar o projeto, indicar produtos e fornecedores e responsabilizar-se por toda a instalação com agilidade e precisão, numa única anotação de responsabilidade técnica, com custos minimizados. Por isso, a participação do poder público na produção de incentivos à instalação de sistemas gerados de energia fotovoltaica pode proporcionar benefícios aos usuários que têm seus custos com energia elétrica minimizados, ao poder público que pouparia investimento com sistemas de macrogeração e à comunidade em geral, razão pela qual justifica-se o fornecimento dos
seguintes incentivos ainda não utilizados, que seria instalação de medidores de energia elétrica duplo suicida on-grid, financiamento por bancos de fomento de sistemas de geração de energia fotovoltaica, estimula a instalação de sistema em estabelecimentos comerciais e assessoria gratuita de empresas distribuidoras de energia para estudo de viabilidade, projeto e acompanhamento de instalação de sistema de geração de energia fotovoltaica.